Essa é a nossa terceira parte da aula de soluções e eu recomendo fortemente que você assista a parte 1 e 2 para entender isso aqui. Então, toda solução, para cada soluto, é definida uma concentração. Então, lembrando que toda solução é uma mistura homogênea que tem um solvente e um mais soluto. Se só tiver um soluto, a concentração é daquele soluto. Mas se a gente pensar, por exemplo, em urina, ureia, creatinina, sódio, potássio, cloreto, fósforo, cálcio, hormônios, células, cada um desses solutos tem a sua concentração. Então, o que é a concentração? Para um soluto X, a concentração ela é definida de maneira geral como a relação entre o quanto tem desse soluto para o quanto tem de solução. Então, concentração sempre é a relação entre soluto e solução para um determinado soluto, né? Há muitas formas de se expressar concentração, mas aqui a gente vai ver as três principais. Nós chamamos de concentração comum, concentração em porcentagem e concentração molar. Então, agora a gente começa estudando a concentração comum. Lembrando que todas elas são relações entre o quanto tem de soluto na solução, de um determinado soluto. Então, se a solução tiver 10 solutos, cada um tem a sua concentração, são 10 concentrações diferentes. Então, vamos falar da concentração comum. O que é a concentração comum? A concentração comum para um certo soluto X, que pode ser ureia, creatinina, pode ser sódio, pode ser qualquer soluto, ela é o quanto tem massa daquele soluto, mais a massa daquele soluto X expresso em gramas, em cada litro de solução. E aqui, como essa aula é voltada para a área de saúde, eu estou admitindo que são as soluções mais corriqueiras que a gente usa, que em geral são soluções que têm densidade muito próxima de 1. Por isso que eu estou comparando a massa de soluto para 1 litro de solução, porque eu estou pensando que 1 litro de solução tem 1 quilo ou 1000 gramas daquela solução, ok? Concentração comum é definida como a massa em gramas dividido pelo volume da solução em litros. Então, vamos a um primeiro exemplo para a gente entender como calcular a concentração. Como primeiro exemplo, imagine uma situação em que foram pesados 200 gramas de glicose e dissolvidos em água com quantidade suficiente para 4 litros. QSP, então, foi colocado as 200 gramas de glicose e colocado água até 4 litros. Não foi colocado 4 litros de água, ok? Foi colocado água em quantidade para 4 litros. Então, o volume total de solução, 4 litros. Qual seria a concentração comum de glicose na solução? Para responder isso, concentração comum, por definição, é qual é a massa do soluto, no nosso exemplo é glicose, que nós encontramos em 1 litro de solução. Então, vamos fazer essa pergunta. Para começar a resolver, eu sempre gosto de anotar os dados do enunciado. Então, olha lá, massa do soluto, no caso a glicose, 200 gramas. Volume de solução, 4 litros. Então, nós vamos fazer duas colunas. Uma na qual a gente vai colocar os dados do soluto e outra na qual a gente vai colocar os dados da solução. Então, vamos lá. 200 gramas de glicose, que é o nosso soluto, são encontradas em qual volume de solução? 4 litros. Como o problema está pedindo a concentração comum, eu tenho que saber em 1 litro de solução, então vamos colocar litro embaixo de litro. Em 1 litro de solução, quanto encontraríamos de soluto? Que massa teria de soluto? Então, nós montamos uma regrinha de 3. Como se resolve a regrinha de 3? Multiplicando em cruz. Então, a massa vezes 4 será igual a 1 vezes 200. A massa vezes 4 igual a 1 vezes 200. Agora é só fazer conta e achar qual é a massa. Então, a massa está sendo multiplicada por 4, ela passará dividindo 200. Massa é 200 dividido por 4. Fazendo essa conta dá 50 gramas. Esta massa, 50 gramas, é massa. Mas é a massa que nós encontramos em 1 litro de solução.
E o que é concentração comum? É a massa que encontramos em 1 litro. Portanto, podemos dizer que a concentração comum de glicose é 50 gramas para cada litro de solução. Então, é 50 gramas por litro. Ok? Com uma simples regrinha de 3, nós resolvemos esse problema. Então, isso foi um exemplo 1, no qual nós calculamos a concentração de glicose. Vamos a um segundo exemplo. Então, só para a gente lembrar que concentração comum, que é o que a gente está trabalhando, sempre é a massa expressa em gramas encontrada em cada litro de solução, quando a densidade da solução é perto de 1, que nós estamos pensando na maior parte das soluções que nós vamos usar. Então, olha aqui, outro probleminha. Foram pesados 50 gramas de cloreto de sódio e dissolvido em água com quantidade suficiente para 250 ml. Qual a concentração comum? Então, a primeira coisa que eu faço é anotar os dados do enunciado. Olha, tem a massa do soluto, que é 50 gramas, aqui cloreto de sódio, e o volume de solução, 250 ml. Notem que não foi colocado 250 ml de água, foi colocado água em quantidade suficiente para 200 ml. Foi acrescentando água até chegar no 250. Então, o volume da solução será 250 ml. Vamos fazer as duas coluninhas? Uma coluninha do soluto, outra da solução. Então, vamos lá. 50 gramas do soluto é encontrado em 250 ml de solução. Para saber concentração comum, nós vamos perguntar, e se tivéssemos 1 litro de solução? Então, volume de solução embaixo de volume de solução, mas eu tenho que pôr na mesma unidade, não posso pôr 1 litro. Então, eu pergunto assim, ó, e se tivéssemos 1000 ml? Por quê? Porque 1000 ml equivale exatamente a 1 litro. Se tivéssemos 1000 ml, para ficar ml embaixo de ml, quanto encontraríamos de soluto? Então, fazemos essa regrinha de 3 para calcular a massa que encontraríamos. A massa multiplicada por 250 é igual a 50 vezes 1000. O mx está sendo multiplicado por 250, passa dividindo. Já fiz essa conta aqui, ó, 50 vezes 1000, 50 mil, dividido por 250, isso dá uma massa de 200 gramas. Isso quer dizer que se tivéssemos 1 litro de solução, nós não temos, nós temos 250, por isso só 50. Se tivéssemos 1 litro de solução, encontraríamos 200 ml. Portanto, podemos falar que a concentração é 200 gramas para cada litro de solução. Ok? Então, está aí mais uma forma de expressar, na qual aqui a gente colocou ml em ml, só que lembra que a gente, para saber concentração comum, tem que perguntar em 1 litro. E 1 litro são 1000 ml, fica tudo bem assim. Vamos a um terceiro exemplo. Aqui agora nos é dada a concentração. Então, vamos ler o exemplo. Quanto é necessário pesar de bicarbonato de sódio para preparar 750 ml com concentração 10 gramas por litro? Então, vamos anotar os dados. Está perguntando quanto é necessário pesar. Está perguntando a massa do soluto para preparar um volume de 750 ml com concentração 10 gramas por litro. Nós vamos fazer a mesma coisa, fazer uma coluna de soluto e a outra coluna de solução. Então, vamos lá. 10 gramas de soluto encontramos em cada litro de solução, ou a cada 1000 ml. Da onde eu tirei esses 10 gramas encontramos em cada 1000 ml? Daqui, ó, 10 gramas por litro para cada 1000 ml. E eu coloquei em ml porque aqui tem ml, eu só posso pôr volume de solução embaixo de volume de solução. Mesma unidade. Então, ó, 750 ml de solução, que massa encontraremos? Que massa encontraremos? Então, olha aqui, eu peguei a concentração 10 gramas por litro. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. 750 ml, uma certa massa X aí. Fazendo a conta, vemos que a massa vezes 1000 é 10 vezes 750. Né? Então, aí o 1000 está multiplicando, vamos passar dividindo, fica 7.500 por 1000, a massa de 7,5 gramas. Então, aqui o probleminha pergunta, quanto é necessário pesar?
A resposta é necessário pesar 7,5 gramas. E aí nós vamos preparar 1 litro? Não, nós vamos preparar os 750 ml. Mas com esta concentração, porque se tivéssemos 1 litro, teríamos 10 gramas. Ok? Último exemplo sobre concentração comum é um probleminha, vamos supor, se no laboratório há 5 gramas de nitrato de prata, qual volume de solução com concentração 0,25 gramas por litro pode ser preparado? Então, aqui dá uma quantidade, dá uma concentração e pede o volume. Vamos anotar então os dados? A massa do soluto, 5 gramas. Volume de solução é o que está pedindo. E a concentração que se quer obter é 0,25 gramas por litro. Então, nós vamos fazer de novo duas colunas. Soluto, solução. 0,25 gramas para um volume de 1 litro. Para o volume que eu vou preparar, eu tenho 5 gramas. Então, olha, 0,25 gramas para cada litro. Eu tenho 5 gramas. Que volume que eu posso preparar? É isso que esse probleminha nos pede. Então, vamos fazer a regrinha de 3, ó. 5 vezes 1, ó, o volume vezes 0,25 é igual a 5 vezes 1. O volume está sendo multiplicado por 0,25, vai passar dividindo. Então, é 5 dividido por 0,25, isso dá 20 litros. Então, neste probleminha, está perguntando, com 5 gramas de nitrato de prata, que volume de solução pode ser preparado? 20 litros para ter esta concentração 0,25 gramas por litro. Refaça esses exercícios que eu resolvi aqui para ver se você entendeu. E, obviamente, depois eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês, ok?